Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui nesse momento e os que estarão também no nosso programa de Joaninha, não é? É mais uma noite de reflexão, mais uma noite que nós vamos nos reunir para conversarmos sobre as histórias, as lições que a nossa querida Joana nos traz. E antes de começarmos, boa noite, Bernadette, Martinha, vamos fazer uma pequena rogativa ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa rádio, em primeiro lugar, a Rádio Cristo, a Rádio Web Cristo Consolador, aos seus dirigentes, a todos aqueles que participam voluntariamente desse trabalho do bem, da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Abençoa, Senhor, a todos encarnados e desencarnados que aqui estejam, e agradecemos essa oportunidade de mais uma sexta-feira, de estarmos aqui conversando, trocando, fazendo reflexões a respeito das lições que Joana de Ângeles nos traz. Nos abençoe, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Todos os assuntos de Joana são sérios. Mas um assunto muito interessante que está muito atual, falando sobre pensamentos e enfermidades. E essa lição da Joana, pelo menos para mim, ela trouxe mais esclarecimentos ainda, ela trouxe revelações muito importantes, eu penso que será para todos nós. Ela faz uma comparação com um grande físico, né, o Einstein, depois da experiência toda dele, exaustiva, de tudo que ele conquistou na área científica, ele declara que o amor é a quinta força do universo. Gente, eu fiquei impactada. Eu nunca tinha lido isso, que Einstein havia dito tal coisa. E olha que nós costumamos ler muito por causa dos estudos, mas eu achei essa colocação tão feliz de um cientista falando do amor como a quinta força do universo. Gente, é muita coisa isso, né? Porque a Joana nos fala que o amor é de essência divina. Isso todo mundo sabe, que o amor realmente ele é essência divina. Ao mesmo tempo que o amor emite ondas de paz que vão envolvendo a tudo e a todos,
à medida que alcança, né? À medida que o amor tem esse, né, vai dilatando, ele vai alcançando tudo. Assim, o ambiente, as pessoas que chegam ao ambiente, todo mundo se sente inundado desse amor. E ela diz também que a energia básica do espírito, ela diz que se pode chamar de a alma da vida. Quer dizer, essa energia que é a finalidade plena a ser alcançada durante a existência. Então, quando ela diz que a finalidade plena a ser alcançada durante a nossa existência, que é essa energia básica do espírito, que ela chama de alma da vida, é o amor. Pedro já dizia, não é? O amor cobre a multidão dos pecados. E a ausência do amor no ser humano dá a dimensão do nosso estado evolutivo, em que nos encontramos e responde pela nossa agressividade, ambições. Então, o amor realmente é a alma da vida. Porque, vejam bem, quando ela diz isso, ela está dizendo que sem ele não existe nada. O que existe é a agressividade, a ambição e todas essas maldades, esses vícios mentais que ainda perseveram em nós. Agora, uma coisa também muito importante e educativa é quando ela diz que a medida que o conhecimento moral se instala em nós. Eu achei isso fantástico. Ela diz que a chispa divina vai ampliar a potencialidade e dominar a casa mental, proporcionando os pensamentos nobres. Eu sempre admirei muito a prece de Cáritas. E nessa prece, uma das falas dela, ela dizer para Deus, né, que um olhar podia abrasar a terra. O olhar de Deus. Oi, Luzia. O olhar de Deus. Aqui ela fala que à medida que nós vamos moralmente adquirindo conhecimento, né, nessa área, vai se instalar em nós uma chispa divina. Eu também, a prece de Cáritas é muito linda. E eu estou falando sobre isso, Luzia, que a Joana diz que à medida que o nosso conhecimento moral ele vai se ampliando, vai se instalando em nós, a chispa divina que amplia a potencialidade domina a casa mental, que vai nos proporcionar os pensamentos nobres. Boa noite, Rosângela. Então, vejam que coisa. Então, nós podemos ter dentro de nós, cultivar, através do lado moral, do conhecimento moral, uma chispa. O que é uma chispa? Né? Uma coisinha. Aí, sabe o que eu pensei? Por exemplo, no fogão. Quando você acende, quando ele não é elétrico, e você acende, né, pega um acendedor para ligar, o que liga nele? Uma chispinha, faz assim e abre o fogo total. Então, eu fico pensando que eu imagino agora, fazendo essa associação mal feita, de que essa chispinha, essa chispa que acende a boca do fogão num fogo enorme, é isso, vai ampliando e dominando, não é, toda a nossa casa mental. Aliás, quem quiser se aprofundar no estudo sobre isso, a casa mental, tem o capítulo no Mundo Maior, lá do livro do nosso querido André Luiz, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Então,
Imagina se nós continuarmos, né, nos moralmente crescendo e, né, praticando toda essa parte, daqui a pouco nós não seremos mais uma chispa, seremos o próprio fogo, né? Seremos a própria luz. Olha que maravilha, como Deus é bom. Então, ela fala, Joana, também, que o pensamento, a gente sabe, né, que é o pensamento, em consequência, ele é a emissão daquilo que o espírito, da aspiração nossa, do espírito, e se transforma, esse pensamento se transforma em co-criador no cosmos. Quer dizer, aquele que cria algo em conjunto com outros, quer dizer, com Deus. Nesse caso, nós seremos co-criadores com Deus, né? Transformando outros mundos, trabalhando pelo universo, dependendo do nosso pensamento, do nosso conhecimento moral, do crescimento da chispa divina. Vamos emitir tudo aquilo que o Espírito, né, tem de programa, né, da inspiração nossa, do crescimento moral, do crescimento espiritual. Então, ela fala, o que a gente tem que fazer? Quando ela diz o cultivo. O que é cultivar? Não é? A gente logo lembra da terra, não é? Trabalhar a terra para que ela seja bem, como é que a gente pode dizer? Ela seja, né, saudável, que ao semearmos tudo ela dê, né, frutos. Então, aqui ela está falando do cultivo dos pensamentos éticos. Mas por que eu comparei, né, cultivar a terra? Porque é a mesma coisa. Se nós cultivarmos pensamentos éticos, edificantes, vai nos proporcionar saúde, harmonia orgânica. Por que ela fala de harmonia orgânica? Porque também traz saúde física. Preste atenção. Então, o que é cultivar esses pensamentos? Como é que a gente faz? Como é que a gente cultiva pensamentos éticos, edificantes? Como se fosse um remédio. E é verdade. Cultivar os pensamentos éticos e edificantes é ler bons livros, meditar, orar e praticar tudo aquilo que vamos aprendendo com o conhecimento moral, a prática da caridade, desenvolvendo o nosso amor, né? Aprendendo a amar, porque nós não sabemos, porque ela diz também que cultivar esses pensamentos éticos vai trazer saúde, harmonia. Agora, o inverso responde pelos transtornos da emoção, os distúrbios fisiológicos, os desvios das psicopatias, não é? Ai, meu Deus, agora me fugiu. Sim, de todos esses comportamentos que se desviam do bem, não é? Psicopatológicos, perdão. Dos desvios das psicopatologias, que abrangem todos os tipos de doenças mentais. Então, são as psicopatologias. Então, se nós, no nosso pensamento, cultivamos o bem, vamos ter a saúde e a harmonia. Agora, se nós cultivamos o mal, igualzinho como se cultiva o bem,
é cultivar o mal ao contrário, né? Fazer o inverso. Aí vamos ter os transtornos, os distúrbios e as psicopatologias. Então, vejam bem como é sério e perigoso pensar mal. Né? E, às vezes, a gente se pega tendo um pensamento, mesmo que rápido, um pensamento raivoso, um pensamento de indignação, tudo bem. Como a Joana disse, e o André Luiz também. Ela fala que nós até podemos sentir naquele momento aquela emoção. O que nós não podemos é cultivá-las, permanecer com elas. E o André Luiz fala a mesma coisa, só que de uma forma muito interessante, que é: podemos até deixar que os pássaros pousem em nossas cabeças. Só não podemos deixar que eles façam ninhos. Então, é a mesma coisa quando cultivamos pensamentos menos nobres, pensamentos que trazem apenas o mal-estar, o prejuízo. Então, nós precisamos cultivar isso, porque ela fala que as somatizações são inevitáveis. E não existe o que a gente precisa prestar atenção, hein? Não existe uma fronteira, uma linha divisória entre a mente e o corpo. Não existe. É sutil demais. Por isso que os pensamentos doentios nos tornam doentes. Constatando essa realidade, a Joana diz que os cientistas, vejam bem, quem criou foram os cientistas que criaram a palavra, o estudo da psiconeuroendocrinoimunologia, que é o estudo das interações entre comportamentos e os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. Vejam bem aonde os cientistas já chegaram para pesquisarem, para compreenderem a origem de todos esses transtornos que existem em nós, que nós cultivamos. Vamos gravar essa palavra. Cultivar. Eu acho que até tem uma música espírita. Eu vou me lembrar. Agora eu não vou conseguir, mas eu sei que existe. Então, ela diz que, constatando dessa realidade, né, constatando esses cientistas criaram a psiconeuroendocrinoimunologia, porque esse estudo ele pode-se experienciar uma existência feliz ou desventurada, conforme sejam aplicados os conhecimentos que encerram. Olha que interessante isso. Quer dizer, esse estudo, ele pode se experienciar aí uma existência feliz ou desventurada. Quer dizer, vai depender das interações, do comportamento com os sistemas endócrino, nervoso, imunológico. Está todo mundo interligado aqui. Isso não tem... Só fisiologicamente eles estão em lugares, mas todo mundo unido aí por fiozinhos de energia, pelos vasos sanguíneos, pelos capilares, porque está todo mundo interligado. Então, olha o que ele diz: a mente dispara o gatilho. Não é verdade? E o seu conteúdo, o conteúdo dessa mente, desse gatilho, desse conteúdo vibratório, quando negativo, com emoções de ressentimentos ou de ira, de inveja, ciúme, anseio de vingança, vai desarmonizar o nosso sistema imunológico. Onde vai eliminar
as substâncias que lhe são próprias, porque o sistema imunológico também tem o seu, né, as suas substâncias. Então, nós vamos eliminar essas substâncias que são próprias com aberturas para a instalação de doenças. Aí entram os vírus, né? Tudo que, micróbio, sei lá o que existe aí de ruim, vai aí entrando dentro dessas aberturas que nós eliminamos, que nós deterioramos aí, estragamos tudo, né? Destruindo tudo com o nosso pensamento, com o nosso conteúdo vibratório. Então, de imediato, vai em outra agora. As glândulas endócrinas, elas são impelidas a produzir hormônios, olha só, compatíveis com a onda vibratória recebida. Aí vai se ampliar o distúrbio. Então, olha que coisa. Eu pensava assim, bom, então as glândulas endócrinas vão ser impelidas a produzir hormônios, né, para nos fortalecer, para combater nada disso. Os hormônios que nós vamos produzir diante de uma mente que disparou um gatilho de conteúdo vibratório negativo, ela vai ser compatível com a onda vibratória recebida. Quer dizer, mais ou menos, dança-se conforme a música. Ah, é um pensamento bom, vai um hormônio legal. É um pensamento ruim, vamos ter um hormônio, vai ser liberado, aí vai piorar a doença. Vai piorar uma gripe fortíssima, se for só isso, né? Mas pode, as doenças autoimunes, aí é que elas, nossa, aí vem quem tem lúpus, quem tem aquela doença também que fica nos cotovelos, nas partes, agora esqueci o nome. Quem lembrar aí, os universitários, por favor. Então, começa a abrir coceira aqui, coça ali, e até abre-se, até tem tumores, não é? Que acabam sendo criados pela nossa mente doentia. Agora, ela fala também psoríase. Bernadette é a minha pátria. Psoríase é horrível. Eu tinha um amigo no trabalho, ai, coitado, ele tinha psoríase. Quando ele estava atacado, toda essa parte aqui é doloroso. E não tem cura, porque eu acredito que a cura esteja na forma de pensar, na nossa forma de se comportar, na nossa forma de nos dar amor. Porque nós temos que nos amar primeiro. Foi Jesus quem falou. Quando a gente amar o próximo, a gente tem que ama o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro, porque eu só posso amar o próximo se eu me amar. Jesus era danado, né? Ele fazia a gente pensar. E a gente hoje entende essa frase. Então, naturalmente, ela diz que a causa central de todas as aflições, elas se encontram arquivadas, guardadinhas lá no perispírito, que é o nosso modelo organizador biológico. Livro dos Espíritos, vamos estudar. Que necessita apenas de romper as delicadas barreiras energéticas que envolvem os órgãos. Estudar Dr. Jorge Andréa, ele fala sobre isso e é muito interessante da atração e da repulsão, né, dessas energias que envolvem os órgãos. Muito bonito esse estudo, complexo, tem que se estudar em grupo, mesmo que estudemos sozinhos, vamos pesquisando. Porque os procedimentos das nossas existências lá do passado estão escritas lá dentro de nós, no cerne, né? São necessitadas de reparação e facultam as circunstâncias propiciatórias aos resgates e às correções morais.
Então, está tudo encadeado como um grande mecanismo que basta degringolar um parafusinho lá da engrenagem, ó, a mente dispara o gatilho, e dependendo do seu conteúdo, ela vai gerar emoções de ressentimento, aí entra o sistema imunológico, que vai eliminar as substâncias, depois as glândulas endócrinas. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, né? Dos gatilhos, aí vai plim, aí desce outro, aí escorrega. Não tem aqueles mecanismos? Exatamente, imaginemos o nosso corpo físico dessa forma, só para a gente entender que o gatilho vai disparar por cada órgão, e cada órgão vai ter uma reação. Então, ela diz que desse modo, vão se mesclar no surgimento das doenças, no transcurso da nossa existência, a necessidade de purificação dos nossos males que praticamos, as circunstâncias ambientais, sempre próprias para cada qual, assim como os sentimentos, as emoções morais. Tudo isso é adoecimento. Mas ela fala que para uma existência saudável, veja bem, é indispensável, quer dizer, que não adianta não ter o pensamento gentil e nobre, que irá também se conectar aos órgãos físicos, para contribuir em favor da harmonia e da alegria de viver. Quer dizer, agora vamos fazer o contrário. Um pensamento gentil, um pensamento nobre, vai lá também no sistema imunológico, no endócrino, só que vão produzir substâncias positivas, as glândulas vão ser impelidas a produzir hormônios do bem, hormônios compatíveis com o cultivo dos nossos pensamentos. Como é que a gente faz para alcançar essa meta da saúde integral? Aí ela diz que também se torna essencial o auto-amor, o respeito a si mesmo, os cuidados com a convivência íntima com o si profundo, com a sua parte nobre, não é? Com o seu self, com aquilo que nós temos dentro de nós, com a nossa alma. Então, toda doença, quando ela diz toda, porque são todas, até um espirro, não é? Se for um resfriado, é uma sinalização de que algo não está bem no paciente, que devemos procurar encontrar quem que desencadeou o desencadeador moral do problema. Falou lá da mente, dispara o gatilho. E aí, quando surge a doença, devido a todo esse mecanismo, aonde foi? Por que eu estou adoecendo tanto? Aonde está o meu desencadeador moral para me trazer tantas doenças? E a gente pensa que só porque a gente pensa mal só um pouquinho, que a gente faz tudo muito pouquinho, porque a gente não mata, não rouba, não... então não tenho nenhum pecado, eu não vou ficar doente. Vamos ficar doentes, porque nós precisamos ter cuidados com a nossa convivência íntima, do nosso si profundo. Então, nós temos, não é à toa que Jesus disse o que para nós? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Temos que manter um vigilante nos nossos pensamentos, que vigie o que a gente pensa. O pensamento tem um poder
tem muita gente, espíritos desencarnados, inclusive, né, que fazem tudo através do pensamento, um pensamento harmonioso com os pensamentos do mal, aí da harmonia com eles. Mas também podemos criar a harmonia do bem, que é pensar saudavelmente. Então, ela dá aqui, a Joana, ela fala tudo isso, mas ela dá os passos para a gente, não é? Encontrar o caminho. Então, ela logo vai dizendo: analisa os teus pensamentos serenamente, sem autoacusações nem desculpismos. Essas justificativas falsas que muito comprazem aqueles obstinados no erro, renitentes. Primeiro conselho. Depois ela diz que é muito natural que enfrentemos dificuldades para as mudanças das frequentes ondas mentais perturbadoras. Aí ela está explicando isso. Quando ela diz para a gente analisar o pensamento, mas ela fala aqui que não é fácil, né? Que é muito natural, que a gente tem que enfrentar essas dificuldades para a gente mudar essas ondas mentais. É um exercício quase que o tempo todo. Para que eu estou pensando? É vigiar mesmo o pensamento. Depois ela diz: ser simples e desenfeitado, desataviado, não esperando conseguir além dos nossos méritos. E se por acaso não formos compensados quanto gostaríamos, que não transformemos isso numa frustração, e essa frustração em amargura, ciúme e ressentimento. E é o que a gente mais vê, a gente mais encontra no trabalho, não é? Na clínica. É o que mais as pessoas reclamam, que elas merecem tanto, porque elas não são compensadas. Não, mas você recebeu isso, mas ainda não é suficiente. As pessoas não acham suficiente a devolução daquilo que elas fazem. Porque elas acham que aquilo que elas fazem é melhor do que todo mundo pode compensá-la. Aí já tem orgulho, vaidade, prepotência e tudo mais, não pode mesmo, né? Depois ela fala uma coisa muito importante. Continue reconhecendo o nosso valor. Aí, se eu falo teu valor, ela está falando também comigo, então é o nosso valor, sem a preocupação dos elogios inautênticos, as referências elogiosas fúteis. Evitemos isso. Até mesmo do excesso do elogio ao outro. Porque, às vezes, a gente ajuda a enterrar o companheiro de tanto elogiar. Porque, às vezes, a gente não tem ideia do quanto que aquela pessoa se esforça, procura não se envaidecer. É uma luta titânica, constante, uma vigilância até cansativa, porque a gente precisa, como ela diz aqui, ter consciência dos nossos limites. Quando ela diz para aumentarmos a nossa capacidade de serviço com amor e aguardar a bênção do tempo. Então, aquilo que não vem logo como recompensa, que a gente acha que merece, a gente precisa entender esses limites, ter essa consciência, aumentando a nossa capacidade de servir com amor. E deixa o tempo agir.
A bênção do tempo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Não é? A gente precisa entender isso. Depois ela fala que nós temos o dever de nos libertar dos pensamentos viciosos, repetitivos e das queixas que não produzem nenhum efeito, são as queixas inócuas, e das reclamações constantes. E o que a gente mais vê? Não precisa ser só na clínica, não. Na casa espírita, no atendimento fraterno, quando vão se atender as pessoas, né? Acolher as pessoas, elas vão reclamando, né? Sempre nas reclamações, se queixando, porque os pensamentos viciosos e repetitivos não nos libertamos deles. Continuamos julgando, colocando palavras na boca do outro. Ah, fulano só deve estar pensando isso. Como é que você sabe que fulano está pensando isso ou aquilo? A não ser que você tenha o dom da telepatia, você pode até saber, mas com que objetivo seria a gente adivinhar pensamentos dos outros? Então, a Joana diz uma coisa que é muito séria, que não existe jeitinho. Não existem exceções nas leis de Deus. E não seria o nosso caso algo especial, credor de retificação numa deferência absurda. É que a gente vai falar com Deus assim, né? Senhor, como pode isso? Eu mereço. Aí começa a desfiar o que merece, porque acha que o que está falando merece mesmo. E às vezes, a maioria das vezes, nem merece justamente por ter feito aquilo. Então, só de queixarmos, só de ficarmos ali naquele nhenhenhen, a gente já está se atrasando. Nós já estamos disparando, cultivando esses pensamentos inócuos, esses gatilhos, com um conteúdo vibratório, ó, de baixo teor, onde vai desarmonizar, desequilibrar todo o nosso eu. Cada órgão vai emitir aí o seu tom, né? Então, o que consideramos sofrimento, a Joana fala disso, a gente está cansado de saber isso aqui. Isso aqui é matéria estudada. O que consideramos sofrimento é um processo evolutivo para a nossa alma, que devemos aceitar a ocorrência com paz. Eu até, às vezes, fico rindo, porque eu me vejo, né? Aí, tão deseducada, porque a gente às vezes pensa, ai, meu Deus, trabalhar a aceitação é tão difícil. Aí a gente já fica sem paz. Não aceitou, já não tem paz. Então, trabalhar a aceitação, não é, para que ocorra essa paz, porque logo passa a prova. Não existem provas intermináveis. Isso foi um alívio. Mas ela será interminável se nós não pararmos a danada da roda de Sansara, a roda das repetições. Encarna e volta de novo, reencarna, volta de novo, repetindo aquelas vidas e vai se complicando, porque vai piorando. Então, no momento, olha como é simples, como a Joana coloca, a gente acha simplíssimo, né? Considerar o sofrimento como um processo educativo, aceitarmos as ocorrências envolvidos em paz, em tranquilidade, porque a prova vai terminar logo, vai mesmo. Se aceitarmos dessa forma
se fizermos conforme Joana está falando, vai terminar. Bom, então se eu sou um espírito imortal, tudo bem. Nem daqui a 500 mil anos eu acerto. Caraca, muita teimosia, a gente vai ficar sofrendo toda a vida? Até Deus dar um basta e dizer assim, não, chega, agora vai ser do meu jeitinho, não é? Aquelas reencarnações expiatórias, para a pessoa, não é? Avançar. Aí eu penso, quando o aluno fica em segundo grau, ele não tem que ficar na escola estudando para fazer reposição? Acho que quando as expiações vêm, são as reposições das lições não aprendidas. Eu vou fazendo as minhas associações, porque pelo menos eu vou entendendo melhor assim, toda essa história aqui que a Joana vai nos guiando. Né? Então, quando ela diz que não existem provas intermináveis, sofrimentos intermináveis, então, sabe o que nos maltrata, que ela diz aqui? O orgulho. O orgulho que nos maltrata e enferma é mecanismo de defesa, que nós trazemos de existências remotas e mantemos como forma de um martírio pessoal. Não é? A Joana fala umas coisas que a gente tem que pensar, digerir, não é? O orgulho que nos maltrata e nos deixa doente é mecanismo de defesa que trazemos, não é? Do passado e nos mantém como forma de martírio pessoal. Uma forma de masoquismo, né, gente? Pensa bem. Então, quando a Joana fala que a dor é a ausência do amor, que segundo Pedro, viu? Não é Jesus quem falou isso. A ausência do amor que cobre a multidão de pecados, suaviza, ameniza os padecimentos e enseja renovação pessoal sob o apoio da consciência. E as pessoas depois não entendem porque eu sou apaixonada pela Joana. Dentro de toda a sua sofisticação, porque a Joana é sofisticada, é o pensamento dela, mas ela consegue, pelo menos, fazer com que eu, uma pobre estudante aí, né, quem sou eu na fila do pão, eu consigo fazer essas associações que às vezes as pessoas podem achar simplórias, mas que traduzem para mim, para o meu entendimento, um esclarecimento imenso, um conforto maravilhoso diante disso. Que Pedro, quando diz que o amor cobre a multidão dos pecados, isso ameniza os nossos padecimentos e nos faz pensar em tudo isso que ela vem falando sobre o pensamento, sobre como devemos pensar. E ela fala também que a manutenção desse estado mórbido atrai espíritos burlões, trapaceiros. A gente sabe disso. Quem estuda Manuel Filomeno sabe disso. Burlões, trapaceiros, tá. E malfeitores. Enquanto for até um trapaceiro aí, tá ruim, mas tudo bem, mas e os malfeitores? Que passarão a nos confundir os sentimentos, olha só, até perdermos o rumo e deixarmos-nos arrastar pelos artifícios perversos. Esse parágrafo foi pesado, né? Quando mantemos o estado mórbido, vamos atrair espíritos, zombeteiros, trapaceiros e os malfeitores, que vão fazer
tudo para nos confundir, confundir os nossos sentimentos, para que a gente perca o rumo e deixemos-nos arrastar pelos artifícios perversos. Aí ela diz, aí ela aconselha: renova-te sempre a cada momento, crescendo interiormente e utilizando-te de cada experiência para não rescindires, se não repetirmos em gravames, em ofensas, em afrontas contra a vida. Esquece a tua denominada forma de ser e aceita a recomendação, a que é recomendada pelo Evangelho de Jesus. Então, quando ela diz, esqueça a tua denominada forma de ser e aceita a recomendada pelo Evangelho de Jesus. Esquecermos de nós mesmos é abandonar, é furar o ego, né? Para que ele não viva inflado. Esquecer essa forma que achamos que somos e aceitarmos o que o Evangelho nos recomenda. E quando a gente consegue ler o Evangelho todos os dias, que é um conselho, uma dica que eu dou, todos os dias o Evangelho nos dá muitas dicas, muitas, né, formas de repensar alguma coisa que não havíamos pensado. E a gente pensa que já sabe tudo, né? E quando a gente relê, lê e relê, eu já sei isso tudo aqui. Se sabe tudo, por que ainda não pratica? Porque não sabe. Não está ainda, como a Joana diz, na consciência. Não houve tomada de consciência. Né? Ainda não houve o amadurecimento psicológico. O nosso, ela diz, o nosso pensamento, ela diz, o teu pensamento, quer dizer, o nosso pensamento é força poderosa que aguarda direcionamento. Gente, eu fico assim impressionada que realmente tem gente que não gosta de espiritismo por isso. Porque tudo é responsabilidade nossa. Essa frase já encerraria o estudo aqui, que o nosso pensamento é a força poderosa que aguarda o nosso direcionamento. É mentira que ninguém fica por causa de fulano, de ciclano, de beltrano. Não é isso. Somos nós. Somos o dono do nosso pensamento. E aí eu uso uma frase de um filme que eu vi há 500 anos atrás, que era A Mão que Balança o Berço. Depois, estudando, lendo, sei lá o que, eu li a frase completa. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Então, se a gente não direcionar, não comandarmos o nosso berço, o nosso pensamento, aí a gente vai dar poder para que esses malfeitores nos confundam e perderemos o rumo e vamos nos deixar arrastar. Os arrastamentos que tanto se fala. Eu sei tudo. Eu sei muito. Mas por que ainda se deixa arrastar? Porque ainda não tem força poderosa sobre o pensamento. O pensamento está ali só esperando a gente direcionar ele vai. Ele é levado para onde a gente direciona ele. Aí ela fala uma coisa também muito interessante, gostosa, que os indivíduos, que nós, né, não sei se é nós, aí eu já tiro nós, os indivíduos saudáveis são encantadores pela harmonia que resulta da aceitação da prova que são submetidos, estimulando o sistema endócrino para uma vivência imune
há muitos fatores destrutivos, especialmente bactérias, vírus e outros micro-organismos perniciosos. Olha que ensinamento que a Joana está nos trazendo hoje, não é? Está fazendo sentido, gente, para vocês? Vocês estão também começando a repensar o pensamento? Porque ela deu um nó no meu pensamento hoje. Quando, porém, estamos diante de expiações redentoras, as marcas impressas no organismo, após a jornada, serão substituídas por fontes de luz inapagável que assinalam a glória do espírito imortal. Então, vamos lá. Quando, diante das expiações redentoras, as marcas impressas em nosso organismo após a jornada serão substituídas por fontes de luz. Olha a aceitação aí. Em consequência, estuda o comportamento mental, né? Muitas escolas deveriam ter uma cadeira, né, de comportamento mental, a fim de não desencadearmos provações que se encontram assinaladas. Vejam bem, mas elas podem ser superadas através das ações nobilitantes a que nos entreguemos. Aí ela está falando de provação, não é de expiação. Lembro sempre de que o que me define é o que eu faço com os meus, exatamente, com os nossos pensamentos. Oi, Lucinha. Então, quando ela diz aqui que as provações, né, estudemos o nosso comportamento mental a fim de não desencadearmos provações que estão até assinaladas, mas que podem ser superadas, porque as provações nós podemos mudar de acordo com o nosso comportamento mental. Né? Podem ser superadas através dessas ações nobres. Faze do teu pensamento uma força, uma fonte de energia edificante e viveremos saudavelmente. Por isso que meditar, não é? Mentalizar, visualizar através da oração, fazendo, né, o nosso pensamento ser mobilizado como uma fonte de energia, vamos ter uma vida mais saudável, porque vamos ensinar o nosso pensamento, vamos direcionar, vamos nos educarmos para termos uma boa educação mental. Porque se ela fala de comportamento mental, é porque a gente pode mudar comportamento. Todo comportamento pode ser mudado. Só o comportamento bom, que já adquiriu patente, não pode retroagir. Mas ainda o pensamento malévolo, ou um pensamento um pensamento negativo, pode ser transformado, sim. Sempre. Porque ela diz que, pelo pensamento, nas situações penosas, quando estivermos a ponto de fracassar, recorremos à oração, que nos vinculará ao Pai Criador. A oração é a única forma de nos vincular. Ai, Kátia, mas eu tenho que ficar Pai Nosso, que está nos Ave Maria. Não. Não é dessa oração que ela está falando. Até pode, se você realmente não consegue se inspirar falando
coisas do seu coração, ainda precisa do apoio da oração escrita, tudo bem. Deus vai entender o que sua boca está tirando do coração. Agora, recorrer à oração no momento de uma situação penosa, experimentem conversar com Deus. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho até vergonha. Conversa com Nossa Senhora. Eu só converso com ela. Converso com Deus, mas assim eu me pego nela. Conversa com Nossa Senhora. Conversa com aquele espírito de proteção, Francisco de Assis. Meu Francisco, agora eu estou pedindo a messa por ele, para o meu gatinho ficar bom do olhinho. Peça São Benedito, São Expedito, Santo Antônio. Olha quanta gente tem aí boa que a gente pode pedir assim para conversar mais formalmente, não, informalmente, porque a gente, quando se refere, né, a Nossa Senhora, eu vou cheia de formalidade, porque a gente, né, não que a gente não respeite os outros, mas sim, parece mais perto, né? São Francisco, a gente leu a história, conhece, sabe que ele é legal para caramba. Claro que Deus é tudo isso e muito mais, mas às vezes a gente tem até vergonha de falar para Deus, mas ele já sabe, ele já nos conhece. Então, ela diz para pensarmos na luz e nos banharmos de claridade, visualização positiva. Imaginar uma luz dourada descendo sobre nossa cabeça, irradiando uma luz muito bonita, cheia de uma chuvinha linda, cheia de micropartículas de pequenas luzes douradas, que vão nos envolvendo, que vão nos trazendo saúde, forças, coragem. Podemos imaginar o que a gente quiser. Que o coração pedir, nesse momento, eu preciso de uma luz para poder resolver isso ou aquilo. Simples. Vamos orar e visualizar. Depois ela diz, cultiva a escuridão e a treva com seus sequazes. Armarão ciladas contínuas para ti. Ela tinha que... né, Lucinha? A gente precisa. Nossa, ela fala essa frase aqui, caramba, estava muito bonitinha. Aí vem, cultiva a escuridão para você ver as trevas, que você vai ter boas companhias, né? Para armar ciladas tenebrosas para nós. Mas aí ela fecha, diz, Jesus, pensando e amando, prossegue até hoje como exemplo máximo de plenitude e de saúde. Eu também, Martinha, prefiro também. Então, veja bem que Jesus, até hoje, é o nosso exemplo máximo de saúde integral. Ele continua pensando e amando. E com isso, nós encerramos a nossa lição de hoje, que eu espero que todos nós, porque eu espero de mim também, que cultivemos esse pensamento. E por isso nós vamos encerrar fazendo aquela rogativa, agora sabendo do poder da nossa mente, do poder do nosso pensamento, vamos pedir clemência pelo nosso planeta, pedir a Jesus, que é o governador da nossa querida terra, que coloque as suas mãos poderosas sobre todos os povos que estão em guerra. Senhor, que o nosso pensamento alcance o que estamos pedindo, Senhor, pela paz. Que a tua luz envolva cada um de nós, agora e sempre.
Graças a Deus. Aqueles que estiverem gostando de participar da rádio, dos programas, não esqueçam de deixar o like. É importante para o YouTube impulsionar e compartilhem também. Tudo o que vocês escutam e acham bom, compartilhem. Um beijo grande, um final de semana de paz, de harmonia e tranquilidade. Beijo nos corações. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.